Hoje é o nosso primeiro encontro, né, da nossa leitura em conjunto do livro do Ulisses, né, sobre a Suzanne von Richthofen. Antes de começar a leitura, eu vou começar falando um pouquinho do porquê que eu escolhi esse caso, né? Eu havia estudado um pouco sobre a Elise, pensei em trabalhar a Elise, aí pensei também na Flor de Lis, né, que praticamente é uma trilogia do Ulisses, né? Ele trabalha esses três casos. Mas a Suzanne me chama a atenção por dois motivos. O primeiro, porque o crime que a Suzanne cometeu nos choca, nós enquanto neuróticos, né? Nos choca, nos incomoda e traz um certo gosto amargo na boca, do tipo, nossa, como que essa moça foi capaz de matar os pais da forma que matou e como matou, né? Aí eu pensei assim, cara, por que eu me incomodo tanto? Por que eu vejo que as pessoas se incomodam tanto com esse crime? E eu abro esse encontro tentando, ou melhor, colocando uma possível resposta ou não resposta em relação a isso. Todos nós, enquanto neuróticos, no Édipo, já fomos um dia uma Suzane. Preste atenção, todos nós, no Édipo, enquanto crianças, no íntimo de nossas fantasias edípicas, já fomos Suzane. O ponto principal que me fez assim, caramba, esse caso é muito interessante da gente pensar, que quando você lê o Freud e você pensa a respeito da perversão, há uma frase que me chama muita atenção, né? Que o perverso coloca em ato aquilo que o neurótico, em seu íntimo, né, fantasia. A Suzane aqui me provoca, não sei se provoca vocês, esse estranhamento do tipo, não foi a forma, ou melhor, não foi o crime em si, porque crimes de parricídio, né, tem outros casos, mas por que o da Suzane nos choca tanto? Né? Queria ouvir de vocês, eu já dei a minha resposta, se esse crime choca vocês, ou se não choca, ou por que choca. Né? Antes de começar a leitura, eu queria ouvir vocês um pouquinho. Podem falar, gente. Para mim é a primeira vez que eu escuto assim, essa história, assim, uma coisa verídica dessa situação, parricídio, né? E lendo aí, vendo na época as reportagens, a frieza dela. E agora lendo aqui também o livro, assim, a frieza, assim, parece que ela está, sei lá, tivesse fora, tivesse dentro de uma bolha, nada lhe toca. Obrigado. Alguém quer comentar outra coisa? Quer escrever? Eu tô lendo aqui no chat também. Por que esse crime te choca? É a primeira pergunta. Ou se não te choca, né, também. Então, né, parece, assim, no meu caso, né, na minha visão, esse crime, ele me toca dentro de uma questão assim, como se, né, parece que ela virou assim porque é muito comum isso, né, nas famílias, no mundo todo, na sociedade, assim, os crimes de parricídio. Mas, assim, por que o caso dela é tão interessante? Eu acho assim, e ele toca, né, no sentido assim, o que ele me toca? Me toca de ver assim, porque a gente sempre vê mais essas questões, né, de crimes, marginalidade, a gente vê mais isso nas classes, né, assim, nas periferias, então assim, isso não é falado. E aí vem essa jovem na época, né, que tinha 19 anos e comete esse crime, né, dentro de, assim, de um contexto, né, três pessoas ali, né, juntos, parece que é uma, entre aspas, né, uma loucura coletiva. O que seria isso? Então, assim, é a circunstância. Me chama a atenção a circunstância. Né? Agora, se vamos trabalhar aí na estrutura neurótica, psicótica ou perversa, aí é outra questão. Mas, assim,
a circunstância, porque ela é um tanto quanto assim, né? Ela não é essa mulher, como é que essa Coca-Cola toda, né? Ela não parece assim aquele perfil de mulher sedutora que, né? Ela tem um comportamento sexual mais infantil, né? Mas ao mesmo tempo tem um lado, uma sombra obscura dela, algo oculto. Vocês já perceberam como ela não mostra o rosto, né? Ela sempre está baixando a cabeça quando foram presos, ela baixa a cabeça, esconde o rosto assim. Parece uma vergonha, né? Ali oculta, alguma coisa assim. Então, me toca nessa parte. Agora, lógico, né? O lado horrível, o lado que constrange a gente, toca em alguma coisa nossa, inconscientemente toca. Com certeza em mim toca, sim. Assim, a coragem, como, né, ter coragem de fazer isso. Então, as circunstâncias são bem diferentes. E chama atenção mesmo. Pode falar, Vivian. Bom, o crime me choca, também envolve aí uma questão social, né? É uma pessoa que tem, assim, até uma questão social, vamos dizer, boa, né? Não era da periferia, né? Tinha uma vida, assim, vamos dizer, razoável, né? Em questão de capital. Então, a gente começa esses questionamentos. Eu acredito que todas essas questões de crimes que envolvem família, no caso, pai que mata filho, filho que mata pai, enfim, toda esse contexto familiar, quando acontece, assim, é algo que choca, porque coloca a gente no campo do pensar, né? Particularmente, eu penso muito nesse campo, né? Aconteceu com os Nardoni, e aí a gente começa a se colocar nesse campo. Então, eu penso muito nisso, nessa questão, o capitalismo, né? Também, e na questão social e na questão familiar. Outra pessoa quer contribuir, quer responder por que esse crime te choca, ou se não te choca. Quem quiser escrever no chat, pode escrever que eu leio aqui e falo. Antes eu acho interessante o que a Leila falou em relação a Suzane ser algo muito infantil, né? Ver ela de uma forma muito infantil. Eu acredito no seguinte, há um estereótipo em torno da femme fatale, né? Uma mulher assim sedutora, que usa e abusa e que manipula, digamos assim, o homem em seu desejo, que tem aquele sex appeal, né, sinistro. A Suzane, ao meu ver, não tem essa característica de femme fatale, mas ela usa justamente essa faceta aqui infantilizada, de infantil, de moça doce, de tímida, de olhar para baixo. Não sei se vocês já assistiram a entrevista dela com o Gugu. Ela tá o tempo todo seduzindo o Gugu. Morde a boca, olha para baixo, coloca uma voz assim meio de criança, sabe? Meio de menininha e tal, uma coisa assim meio, entende? Então eu acho que parte do que você falou sobre como é que é? Uma forma de se portar meio infantil, isso em alguns homens excita. Ela seduz em torno disso. Tipo, há homens que podem sim se excitar com uma femme fatale, né? Uma Sharon Stone do Instinto Selvagem. Mas há homens que podem sim se sentirem seduzidos por uma mulher se mostrando nessa posição, né? De vulnerável, de doce, de infantil, né? Como na primeira entrevista que ela fez com o Fantástico, usando aquela roupinha, né? Rosa, usando Maria Chiquinha, falando olhando para baixo, com uma voz assim para dentro. E no enterro dos pais ela estava usando cropped, tipo com a barriga de fora. Tipo, eu acredito que parte dessa imagem que ela coloca de garotinha, essa coisa meio infantil, isso é parte da manipulação. Muitos homens caem nessa manipulação, nesse jogo, porque ao meu ver, né, essa figura da femme fatale não tá só incluído, por exemplo, sei lá, numa mulher sexy com um olhar penetrante, sei lá, uma Catherine Zeta-Jones no filme Zorro. Não.
alguns homens podem se atrair, se excitar por esse tipo de abordagem, outros podem se sentir muito atraídos e cair no papo, por exemplo, né, da Suzane. Isso me chama a atenção nela. Eu acho ela extremamente sedutora. Isso, e aí ela não seduz só os homens, né? São as mulheres, são as crianças, são adolescentes, porque ela vem com essa figura, né? Com essa figura dócil. Ela vem com... E o que nós vamos abordar aqui nessa leitura do livro, né? Que o livro é como se, né? O livro é uma reportagem, né? É uma pesquisa, mas também trata-se de uma reportagem. Então, assim, o que nós vamos lidar o tempo todo com a Suzane, trabalhar com ela, é justamente esse ego infantilizado. Será que ela finge mesmo ou ela realmente é assim? Percebe? Porque, assim, a pessoa para cometer um crime desse, né, e, assim, manipular o namorado, o cunhado, e também um jogo de, né, manipular o irmão, tirando do cenário do crime, mas, assim, o tempo todo, quando foi que ela cresceu realmente ou que ela foi adulta? Percebe? Isso é por isso que eu gosto de deixar essas provocações, né? Quando foi que ela realmente cresceu? Porque para a pessoa cometer um crime desse, é de uma ordem infantil, um ego infantilizado, de uma regressão. E aí é que tá os questionamentos, né? Dentro da psicanálise, assim. Como é que foi esse laço? Como é que se estruturou o Édipo da Suzane, né? Com esse pai, com essa mãe. Eu vejo ainda uma criança ali, manipuladora. E todas as crianças são assim, né? Os bebês, as crianças são manipuladores. Então, assim, será que ela está fixada? Né? Em qual fase? Acho que tem se o Irlan quiser comentar o porquê ou se esse crime te choca. Tem outra pessoa também, deixa eu dar uma olhada aqui. A Andrea também, se quiser comentar ou escrever, pode comentar, porque aí eu passo para outro tópico da nossa discussão. Então, né? Já colocou, Daniel? Não. Então, queria falar para os colegas, né, para os pares que... Então, a gente está aqui numa posição, né, de igualdade. Então, aqui não é essa questão de o Daniel vai dar aula, o Daniel tem aí o martelo aí, onde ele bate aí na mesa e ele tem todo o conhecimento, não. Então, assim, fiquem à vontade para, né, trazer aí suas opiniões, seus questionamentos, não concordar, não, o que você acha desse caso, né? Então, assim, fiquem à vontade para vocês trazerem aí, discordar, podem discordar, sabe? Aquilo que você sente, porque é o que vai se produzir no nosso inconsciente hoje, essa leitura, né? Sempre se produz alguma coisa quando a gente está falando aí de psicanálise, e sempre dentro dessa questão do inconsciente mesmo. Então, fiquem à vontade, tá? Não fiquem acanhados, não sei como é que está aí, cada um na sua tela em casa, né? Então, assim, fiquem à vontade para trazer, tá? Suas ideias, seus argumentos, tá bom? Andréia, pode falar, Andréia. Boa noite. Boa noite. Eu sou estudante de psicologia e estou terminando agora, estou no 9º semestre. Estou conhecendo a psicanálise, estou me interessando muito e vou ficar um pouquinho caladinha só ouvindo, porque ainda não sei muito sobre. Quero só ouvir, conhecer. Obrigada. Você comentou agora sobre a psicanálise, né? Em relação a esse caso que a Leila perguntou, que eu acho interessante de pontuar é o seguinte: quando eu li um pouco sobre o caso e assisti alguns vídeos, o que me chamou a atenção foi o seguinte: a mãe da Suzane von Richthofen era uma psiquiatra. A pergunta que muitos, né, acredito eu, se fazem é a seguinte: será que ela não viu que a filha dela tinha algum problema? Será que ela não percebeu que a filha dela, por exemplo, tinha alguma condição ou algum transtorno psíquico ou algo do tipo? Esse é o primeiro ponto. O segundo, no que diz respeito à psicanálise, cada um tem a sua visão, né? Mas um dos pontos que a psicanálise possui que eu admiro é o seguinte:
a psicanálise, o psicanalista não trabalha muito em cima da causalidade. Como assim causalidade? Causa e efeito, do tipo, olha, fulano de tal se transformou num psicopata porque ele foi abusado na infância, porque ele sofreu tal coisa, ou porque tinha ausência da figura paterna, ou porque a mãe foi abusiva, ou porque a mãe era uma garota de programa. Porque aqui na Suzane os pais eram pessoas instruídas, pessoas com um nível de escolaridade. A mãe da Suzane era uma psiquiatra, né? A Suzane estava ali dentro de um nível ali, classe média alta, e ela matou os pais. Então, assim, dentro desse possível, né, desse diagnóstico que alguns psicólogos e psiquiatras tentam colocar na Suzane, ou até colocam na Suzane, né, de sociopata, psicopata e tal, tem esse componente aqui da culpabilização dos pais, né? Olha, um serial killer tal, foi porque a mãe dele, por exemplo, era prostituta e colocava ele para assistir os programas que ela estava ali fazendo, e ele cresceu, por exemplo, tendo ódio de mulheres, pipipipopopó. Isso na Suzane aqui dá uma chacoalhada na gente, porque os pais da Suzane eram, entre aspas, vamos dizer assim, né, bons pais, né? Tipo, e ainda assim ela matou. Neuróticos. E ainda assim ela matou os pais, né? Neuróticos, né? Podemos dizer neuróticos, até que se traga aí outra questão, neuróticos. Então, olha que interessante. Quem quiser comentar a respeito disso, desse ponto que eu estou trazendo, né, da culpabilização dos pais nos diagnósticos dos ditos psicopatas e sociopatas. Porque aqui na Suzane, eu vejo isso às vezes, né? Tipo, como assim a mãe dela não percebeu? A mãe dela era uma psiquiatra de renome e tal. Pode falar. Pode falar. Conhece aquele ditado, em casa de ferreiro, espeto de pau? Verdade. Pois é, a mãe sabia olhar os outros, mas não os dela. A mãe via os outros, mas os de casa dela mesmo não. Não, meus filhos não. São perfeitos. Podem comentar, gente. Mas nesse caso tem um envolvimento afetivo, né? O envolvimento afetivo embaça o racional. Então essa mãe, por mais que ela seja psiquiatra, né, quanto mais a gente está envolvido numa situação, menos a gente consegue ver. Por isso que psicólogo, psiquiatra não pode atender parente, não pode atender amigo. Como é que eu vou conseguir olhar com uma certa objetividade uma situação, auxiliar o outro a ampliar o olhar sobre algo, se eu estou imerso naquela situação? Então, isso é muito comum. Então, acontece muito no âmbito escolar, no âmbito clínico, né? Então, assim, a pessoa está ali, ela não consegue ver, mas não é porque ela não queira ver ou porque ela não tenha recurso cognitivo para identificar. É porque, estando afetivamente envolvida, o cognitivo embaça, o emocional embaça o cognitivo. Foi a primeira lição que eu aprendi na graduação há 25 anos atrás. Quando a gente está muito envolvido numa situação, emocionalmente, a gente não consegue analisar de maneira a identificar determinados aspectos. É verdade. Inclusive, né, assim, para a psicanálise, a gente também pode trabalhar nessa questão de que quem são os nossos filhos, né, para nós, para o nosso narciso, né? Eles são aquela extensão de nós mesmos. Então, assim, como assim, né? A minha filha é mal educada, ou a minha filha é perversa, ou a minha filha é louca, ou ela tem algum borderline, né? Ou então qualquer outra questão aí. Como assim eu não fui uma boa mãe ou um bom pai, né? Isso aí atravessa, né, o narciso do outro e incomoda, porque também não dá para... É justamente sobre isso. Estruturalmente falando e psiquicamente falando, é assim, peraí, é minha filha, é linda, vai ser doutora, vai ser advogada, meu filho vai ser engenheiro também, igual o pai, aqui tá tudo em ordem, né? Tá tudo em ordem, tá tudo no controle. Como assim? Então é meio estranho a gente achar que o filho vai, né, ter essa capacidade
ou de ter... Às vezes até percebe que tem alguma coisa, mas aí manda no psicólogo. Mas olha a altura, né? Olha a natureza do crime, né? Então, assim, eu acho assim, que tem essa questão assim, do narcisismo dos pais. Não tem como ser neutro com esses filhos, porque o nosso narcisismo não deixa, não permite. Inconscientemente ou conscientemente, às vezes não dá para olhar para esse filho e ver algum defeito, porque ver o defeito no filho é se colocar no lugar assim. Então, eu errei? Eu achei interessante o que a Vivian, no início do encontro, colocou, né? Que eu percebo que muitos psicanalistas e psicólogos também ignoram esse fator, que, ao meu entender, não poderia ser ignorado de forma alguma, que é o fator socioeconômico, que é o seguinte: a Suzane era rica, gente. Vamos imaginar uma garota, um adolescente, uma criança mimada. Então, assim, não estou dizendo que todo garoto e toda adolescente rica é mimada, mas não podemos desconsiderar esse fator aqui socioeconômico. Tipo, ela era uma moça rica, dentro de uma família rica, né, com um grau, né, um nível social elevado, né? Então, em relação a essa culpabilização dos pais, né, no que diz respeito a esse diagnóstico, né? Olha, por que ela não reparou e tal na filha? Será que ela olhava a filha? Então, assim, será que esses pais aqui, você comentou agora do narcisismo dos pais, né? Que muitos pais têm uma dificuldade absurda de olhar os seus filhos como indivíduos. Quase sempre olham os seus filhos como extensão deles mesmos, né? Então, assim, será que os pais da Suzane aqui eram pais que olhavam para ela? Então, assim, nesse sentido do tipo, o que a Vivian colocou no começo, né? Poxa, o que me choca também é essa questão socioeconômica. Por quê? Se fosse uma moça negra na favela que matou os pais, seria uma coisa. Agora, uma moça de classe média alta, branca, passou na PUC, que a mãe era uma psiquiatra de renome, que morava num lugar X, que ganhou, por exemplo, um gol quando passou para coisa, que o castigo dela, caso ela continuasse o namoro, era ser mandada para a Suíça. Olha só o nível de dinheiro que nós estamos falando aqui, né? Tipo, olha, se você continuar com esse garoto aí, eu vou te mandar para a Suíça. Então, essa parte aqui que a Vivian colocou no início, eu achei interessante, tipo, para a gente não ignorar, né? Eu achei legal a Vivian ter colocado isso. Essa parte socioeconômica, né? Nós estamos falando de uma moça rica. Se você quiser, pode comentar. Por isso que eu acho, né, na minha percepção, e aqui a gente pode achar, tá, gente? A gente pode achar aqui. Eu acho, assim, não como psicanalista, né? Não vamos colocar ela aqui no divã, né? Nós não estamos analisando aqui, né, a psique dela, mas dá para a gente ter uma noção assim por fora, pelas bordas, assim. Não é sobre dinheiro. Não foi sobre dinheiro, né? Porque a Suzane, ela tem berço, ela tem educação, ela fala outras línguas, né? Ela tem todo um contexto ali na educação dela que ela já tinha. E digo mais, ela está agora colhendo dos frutos, né? Como coautora desse crime, né? Ela está, então, assim, ela tem uma riqueza dentro dela. E a gente tem que... assim, eu vejo esse caso... Eu não puxo sardinha, não, sabe? Eu quero ser bem neutra. Eu não quero ver ela como alguém que matou, assim, porque matou, então é louca, é psicopata, né? Tem alguma coisa... Não, a gente tem que analisar... Eu, como psicanalista, eu analiso não julgando, né? Não julgando ou criticando a pessoa, o sujeito que habita ali, né? Na subjetividade dela. Mas, de uma forma assim, ela tem uma riqueza. Se você conversar com ela numa entrevista, assim, ela tem postura, ela articula, ela verbaliza muito bem as questões, ela não exalta a voz. Perceberam isso nas entrevistas? Né? Ela tem doçura, ela fala num tom baixinho. Tudo isso é manipulação? Pode ser, mas também tem algo ali de uma ordem ali de berço, de cultura, de alguma, né, que ela aprendeu ali nas relações primárias.
né? Com aquele pai, com aquela mãe. Alguém quer comentar? O Cristóvão, a Vivian, que começou falando também. Uma questão que Fora eu o quero. amor proibido, né? Laura, oi? Eu vejo muito isso do amor proibido, daquilo que você não pode fazer, né? Que você chega no ápice do desejo e acaba, né, fazendo. Se a gente pega os romances aí, tem muito disso, desse amor proibido que chega até o fim da vida e que bate de frente com as regras, com as normas, com a moral, com a ética, entendeu? Maneiro. Pode falar, Valério. Você levantou a mão, depois é o Lauro. Pode falar. Valério? Não sei se apertou sem querer. Pode comentar, o Lauro. Acho que, Lauro, você pediu para comentar, não foi? Isso, quando eu estava falando do berço, tudo, a gente tem que olhar esse caso pensando em alguns marcadores, né? Então, assim, o marcador de classe social aí é muito forte, né? Esse marcador de classe, o marcador de raça também, uma mulher branca, né? Mas veja, classe social, raça, né? Que tem um peso, a gente não pode fazer essa leitura, é como se fossem várias camadas, sem considerar isso. Se essa fosse uma mulher, tem um marcador geográfico, que lugar ela estava, que lugar ela ocupava, né? Esse marcador geográfico também é importante, né? Que tem uma relação direta com o marcador econômico. Não é só uma moça, filha de tal casal, mas que estudava, por exemplo, numa instituição de elite, que é a PUC, que fazia um curso considerado de elite. Então, veja, a gente vai olhando essa pessoa e vai entendendo que ela é um conjunto de marcadores que estão assim, se cruzando, formando uma teia. Que se fosse mulher, veja, um outro marcador da sexualidade heterossexual, se ela fosse uma mulher pobre, negra, periférica, homossexual, teria o mesmo tratamento que a mídia deu? Ou para acusar ou para proteger? Veja o que aconteceu com Marielle, né? Marielle do outro oposto, pobre, pobre não, né? Assim, mas uma condição de favela, que ela não negava essa condição, quer dizer, uma questão geográfica, uma questão de dizer, olha, venho da classe trabalhadora, veja, todos são outros marcadores, e que faz também ter uma leitura diferente, né? E algumas vezes a gente vê a questão da Marielle, eu estou trazendo esse caso para ver assim, como é que a leitura é feita também sobre esse outro. E muitas vezes há uma responsabilização da própria pessoa pelo o que ela sofre, né? Que é o que eu tenho visto muito isso, observado. Essa é a minha contribuição com o grupo. Valeu, Lauro. A gente vamos comentar. Se eu não me engano, o Cristóvão levantou a mão e a Valéria também. Pode comentar. Eu estou me perguntando agora se a maneira, o modo como ela foi criada. Será que ela foi criada com limites? A família pôs limite, pode isso, pode aquilo, ou deixou fazer o que ela queria, os pais faziam as vontades? Como terá sido? Tá? Por exemplo, esses dias eu recebi um vídeo aí de uma moça de 20 anos, um comportamento de uma criança de 5 anos, pedindo à mãe que eu comprasse lá um tablet de 15, a mãe não queria, que já tinha comprado a semana passada um de 11, ela sapateava, rolava no chão na estação de trem. Quer dizer, criança sem limite, adulto infantil. Como terá sido a sua criação? Não tem que... Essas coisas aí que... Será que ela foi criada dentro de limite? Os pais deixaram ela fazer tudo o que queria? É só isso. Vou comentar também em cima. Só por último, acho que a Valéria, antes de ir para o último tópico desse primeiro tempo. Pode comentar, Valéria. Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Porque meu telefone está quase descarregando aqui. Bom,
se a gente for olhar, essa questão que o pessoal está comentando é realmente importante, né? A questão socioeconômica, os marcadores, como o Lauro comentou aí, também muito interessante esse viés. Mas, assim, quando se trata do sujeito, né, a gente tem que considerar coisas que são muito mais profundas, né, que a própria psicanálise ela coloca. E isso independe de ser rico ou ser pobre. É lógico que influencia bastante, né? Você imagina você viver numa casa onde tem recursos e uma casa que não tem recursos, né? Uma casa com recursos pode ser extremamente estressante, uma casa sem recursos pode ser um ambiente feliz, embora more 30 pessoas, né? Bom, isso são fatores que a gente tem que considerar. Então, assim, mas assim, o que a gente tem que entender, né, na minha opinião, gente, é a minha humilde opinião, né, é que assim, os conflitos que estão por trás, né, de tudo isso, né, porque tem muito a ver com repressão de impulsos agressivos, muita raiva acumulada, sabe? Sentimentos de inferioridade que, muito embora a pessoa tenha recursos, tenha uma camada social extremamente elevada, mas, assim, inferioridade e impotência nesse ambiente é muito comum, né? Até por conta da própria condição social. Tem muita gente que está numa situação dessa, mas se considera muito inferior aos outros. Você imagina por quê, né? Quer dizer, eu estou falando imagina por quê, mas justamente porque eu não sei o que seria essa resposta, né? Uhum. Então, assim, essa questão dos conflitos internos, eu acho que no caso da Suzane, cara, uma raiva, uma inferioridade, né, pelo pouco que eu li. Não cheguei a ler o livro, mas eu li algumas coisas e assisti o filme, né? E assim, tem alguma coisa, né, do reprimido ali, né? Porque do nada, e eu vou falar do nada, é uma expressão minha, assim, uma pessoa que tem todas essas condições que as pessoas colocaram, né? E num determinado momento da sua vida toma uma decisão tão significativa dessa, né? E vejam bem, ela não foi tratada de maneira, ela não foi tratada com diferença, né? Pelo contrário, ela foi presa, inclusive ela foi usada, né? Digamos assim, como um esteio social para dizer assim, olha, tá vendo? É milionária, isso e aquilo, mas vai presa como todo mundo, vai sofrer, né, o carrasquismo aqui do Estado, né, como todo mundo, né? Mas assim, isso que eu estou falando é apenas uma opinião pessoal, mas assim, levando em consideração a psicanálise, né, a compreensão psicanalítica, eu acho que tem muito a ver realmente com a repressão de sentimentos, agressivos, de impulsos, de raiva, né? Tem muita coisa aí da ordem do inconsciente relacionada a essa questão. Essa é a minha opinião em relação ao tema. Eu achei interessante isso que você falou, mas eu vou jogar outra questão para vocês. A Suzane, ela não sujou as mãos. Ela manipulou outras pessoas para sujarem as mãos. Por exemplo, o Charles Manson não sujou as mãos. Ele manipulou ali, né, e tal, aquela seita que ele tinha ali para poder matar aquela galera. O Ed Kemper matou a mãe e a avó. Ele sujou as mãos. A Suzane aqui não sujou as mãos. Ela manipulou outras pessoas para fazer esse trabalho, para realizar esse trabalho sujo. Esse é o primeiro ponto. O que o Lauro comentou a respeito da leitura e o que você também, de certa forma, complementou, ao meu ver, tem a ver com a mídia. Então, assim, você agora colocou assim, olha, a mídia quis mostrar que até mesmo uma pessoa rica do alto escalão é presa. Mas vamos pensar aqui um pouquinho. É uma pergunta que eu estou colocando para vocês. Vocês não acham que a Suzane, dentro da cadeia, não foi, eu não vou dizer poupada, mas não tiveram forças aqui por trás, digamos assim, que a mantiveram viva?
Então, assim, promotores, juízes e tal. Você acha que uma pessoa que mata os pais da maneira como matou, dentro de uma cadeia, onde ali os próprios presos têm o seu tribunal, têm o seu código ético ali, que não aceita estuprador, que não aceita pedófilo, que não aceita gente que mata mãe, ou que mata pai, ou que mata filho, ou que, enfim, criança. Vocês não acham que a Suzane aqui dentro do próprio sistema penitenciário, e também, isso eu estou jogando para vocês, né, em relação à mídia, que o Lauro comentou um pouco, né, da visão, e também a Valéria agora, né, a respeito dessa mensagem que a mídia tentou passar, né, na verdade, olha, até mesmo a Suzane von Richthofen, a justiça aqui no Brasil, pipipipopopó. Antes para vocês responderem, tem ainda 10 minutos nesse primeiro tempo. Se eu não me engano, a Ana Lúcia levantou a mão. Se quiser comentar ou perguntar algo, pode falar nesses minutos finais. Eu queria comentar que no livro mostra, né, porque o pai é alemão, né, eles são alemães, vieram da Alemanha, então, assim, ela teve uma criação, apesar que do dinheiro, mais para rígida, entendeu? Ela não foi criada assim, mimada no sentido de... ela foi criada com abundância, mas ela não foi criada... Eu falo porque eu morei, né, perto da Alemanha, então eu conheço o pessoal lá, é um pessoal mais rígido, um pessoal mais frio, como ela falou que não ganhava abraço, né? Outra coisa interessante do livro que eu queria pontuar foi que o namorado dela, na verdade, que estava tendo uma obsessão por matar os pais dela, e ele convenceu ela. Se vocês prestarem atenção no livro, ele ficava falando para ela, quando eles passaram aquele final de semana lá na casa sozinhos, seus pais, Suzane, se fosse sempre esse final de semana igual está sendo esse final de semana, a gente livre aqui, porque o namorado dela era pobre. E aí ele ficou numa casa, com piscina, com funcionária, tendo um luxo, e ele ficou deslumbrado com aquela vida que ele estava levando. E ele, pelo o biógrafo, né, da biografia, ele convenceu ela a aceitar que o melhor para eles ficarem juntos era, inclusive, ele fazia chantagem emocional também com ela, falando que ia suicidar. Várias vezes ele escrevia, você não vai viver mais, tipo, fazia chantagens de diferentes formas que ia se suicidar, porque eu acho que o namorado dela já estava percebendo que o relacionamento não ia durar muito tempo mais, porque os pais não deixavam, e ela era dependente financeira dos pais, e ela tinha falado que luxo, ela não conseguia viver sem luxo. Ela escreveu isso no livro também. Então, eu queria pontuar essas partes do livro que são interessantes. Ela escreveu que não ia viver sem luxo. Eu creio que, com o tempo, se eles tivessem continuado juntos, ela ia optar por ficar com os pais e com o luxo do que ser privada do luxo que ela vivia, entendeu? Para viver com ele. É um bom ponto para trabalharmos no segundo tempo. Alguém tem um último comentário? Última questão? Ou se vocês quiserem levantar uma questão também para trabalharmos no segundo tempo, pode escrever no chat. O Irlão acho que nem não comentou ainda. Em áudio ele falou que ele não pode falar, mas se quiser escrever, pode escrever também. Isso que a Ana Lúcia comentou a respeito da criação dela, já, inclusive, confirma, né, o fato de haver realmente um processo de repressão muito forte em relação aos sentimentos e emoções, né, dela como criança, como adolescente, e dessa figura de autoridade, de afronta, que, inclusive, como ela comentou no final, o fato dela namorar uma pessoa, eu não sei se foi você, se foi a Lúcia ou foi o Daniel que comentou, mas assim, o fato dela namorar uma pessoa que era totalmente o oposto daquilo que os pais queriam, justamente para afrontar essa figura de autoridade, né, que ela
de alguma forma queria, entendeu? Enfim, seria mais ou menos esse meu comentário. Um desafio à lei do pai? Com certeza, sempre, sempre. O outro é o inferno, né? Sempre assim. Eu sei que, como eu comentei no início do encontro, né, que o objetivo não é colocar a Suzane no divã, mas enquanto e como psicanalistas é impossível não ficar pensando, caramba, que estrutura que ela é, né? Uma perversa, uma neurótica, uma psicótica. Mas é interessante essa parte, né, de ter arrumado um namorado cujo ideal é completamente o oposto do que o pai poderia esperar de uma moça dentro, né, do nicho social que ela estava, né? Agora, sim, são processos inconscientes, né? Às vezes não é porque a pessoa conscientemente vai lá e pega e faz. É claro que existe essa possibilidade, né? Não tem como a gente saber porque ninguém conversou com ela, enfim, ninguém sabe, afinal de contas, como é que funciona a dinâmica dela, né? Mas, assim, mas que há essa possibilidade de ser inconsciente, de você fazer, né, querendo fazer para afrontar, sem ter consciência disso, pode ser verdade. Porque, inclusive, como a Ana Lúcia comentou a respeito do que ela leu no livro, né, o fato do namorado sempre colocar ela em jogo, né? Sua vida, assim, você vai perder sua liberdade, vamos fazer isso, vamos fazer, jogando, né, o tempo todo com o que ela, para ela era o que mais aferia, que era a liberdade, e o fato dela não ter sido criada como uma princesinha, né, acabou minando uma coisa que é uma raiva que já estava ali inconsciente, né, e que acabou aflorando da forma como a gente sabe que acabou. Mas, assim, isso é um comentário de uma pessoa que, na verdade, começou a estudar psicanálise há 5 anos, que, em vista de muito tempo aí que tem ainda de leitura e de tantas teorias, né, não sabe de absolutamente nada. O que eu estou falando aqui pode estar completamente, assim, totalmente fora do contexto, né? Mas é a visão que eu tenho do que se comenta, né? E daquilo que eu sei da história. Mas esse ponto é justamente o que me interessa nesse caso, quando eu penso, é o seguinte: em que momento ou como a fantasia passou ao ato? Porque essa fantasia de matar os pais, eu, você, todos nós aqui enquanto neuróticos, já tivemos. Olha, eu queria que você não existisse, eu queria ser filho de outra pessoa, queria que meu pai morresse, eu queria que a minha mãe morresse. Olha, eu não queria existir, eu não queria ter nascido. O Édipo não é uma história de amor bonitinha, é uma história de fantasia, de pele, de desejo, de fantasias de assassinato. Então, assim, todos nós, neuróticos enquanto neuróticos, já fomos uma Suzane em nossas fantasias. O ponto é o seguinte: o que fez ou o que faz com que um indivíduo passe dessa fantasia para um ato, porque ela matou os pais. E ela não matou simplesmente com um tiro, ou envenenado, ou com uma simples paulada na cabeça. Não, a maneira como ela matou é o como. Quando eu penso em relação a esses casos, tanto da Suzane quanto da Elise, o que me choca não é a morte em si, mas é o como. É o como a Suzane matou, né, os pais. Eu vou fechar esse áudio aqui agora, do primeiro tempo. Aí eu vou gerar outro link e mando para vocês lá no grupo. Nosso segundo tempo agora do encontro, vamos continuar discutindo o caso, ouvindo vocês um pouquinho. Esse segundo tempo, quem vai tocar o barco é a Leila. Então, é contigo. Sim, eu vou tocar o barco? Vamos lá, então, né? Quero ouvir mais. A Lúcia levantou a mão de novo ou não baixou? Não entendi aqui se ela... Não, eu não baixei. Foi só isso. Quer falar mais? Quer trazer mais? Eu acho que eu vou repetir aquilo que eu falei, né?
É que, pelo que eu analisei no livro, a questão dela não é ser bissexual ou heterossexual, mas sim usar as pessoas, né, para chegar a um objetivo. Por exemplo, ela teve lá o caso com o Sandrão lá, que era uma pessoa que protegia ela dentro da prisão, ninguém tinha coragem de mexer com ela. E também eu li também em algum lugar que ela era louca para ser mãe, então ela arrumou essa pessoa aí. Teve outra vez que ela arrumou outra pessoa também, outro rapaz, que foi antes desse, que era para ela ter um lugar para ficar quando ela fosse sair da prisão, que durante as saídas dela, que ela não estava com lugar para ficar. Então, assim, tudo é muito calculado com objetivos. Qual o objetivo? E também que ela era muito sedutora, tentava seduzir os juízes, psicólogos, advogados, e seja quem for, para o charme dela, o jeito dela de manipular, né? Que eu tinha falado e não estava gravando. Eu acho isso muito interessante no livro, como ela é manipulativa, sedutora, interesseira. Isso, concordo. Só que é interessante porque, assim, para a psicanálise, o neurótico também usa, né? Também tem o outro como objeto. E a gente não pode romantizar essa questão, né? Também tem essa representação psíquica como objeto. Como é que fica isso, né? Então, assim, manipuladora, o neurótico também manipula, né? Também tem fetiche, também pode atuar ali, né, entre quatro paredes com suas perversões, né, com as suas mini perversões, ou seja, dependendo do grau. E aí, como é que fica isso? O neurótico também pode matar. Mas eu acredito que do ponto de vista... Não sei, posso estar errado, né? Mas do ponto de vista que eu escutei a respeito da Ana, o sexo aqui na Suzane, pelo menos no que eu li, no que eu escutei sobre, tem a ver, na minha concepção, como uma ferramenta para manipular o outro, para conseguir coisas. E neuróticos fazem isso também, né? Nós manipulamos, enganamos, nos fazemos de objeto de desejo para o outro, tomamos o outro também como objeto. Então, o que eu acho problemático são duas coisas. Primeiro, a patologização do mau caráter. Desculpa a expressão, mas há pessoas filhas da puta e escrotas. E não necessariamente são narcisistas, psicopatas, sociopatas ou perversas. Eu percebo que hoje em dia há também essa patologização do mau caráter. E o segundo ponto é uma certa noção perversa de atos que nós, enquanto neuróticos, também cometemos e fantasiamos e realizamos. Então, assim, o problema na minha concepção em relação a Suzane, no que diz respeito a esse ponto, né, do sexo, né, do Sandrão, desse homem e tal, há serial killers que foram casados, que estabeleceram pactos, né, que eu comentei no início antes de começarmos a gravar, né, que há dois traços principais na perversão, né, que é a transgressão e o desafio. Mas os perversos não estabelecem laços, vínculos, como por exemplo o neurótico, mas ele estabelece pactos. Então, assim, há vários serial killers que foram casados, foram noivos, que têm filhos, etc. Então, assim, eu percebo que a Suzane também sofre também disso. Temos a tendência de demonizar certos atos que tomamos como perversos, sendo que neuróticos também praticam. Neuróticos também assassinam, matam, estupram, abusam, enganam, manipulam. Então, assim, há uma certa patologização em torno do mau-caratismo e há também um movimento de tornar perverso atos que nós, enquanto neuróticos, também cometemos. Muito Se bom. quiserem comentar um pouco, fique à vontade. Mas, assim, eu acredito realmente que ela é uma psicopata, né? Porque ela não tem nenhuma empatia
com a pessoa, as pessoas no geral. Ela não tem o mínimo de empatia com ninguém nos relacionamentos dela. E creio, inclusive, que esse Daniel, que ela namorava, era apenas ela tinha, claro, ela estava apaixonada e tudo, mas ela gostava da liberdade de ir para casa dele, onde podia usar droga, podia fazer o que queria, né? A rotina com o pai alemão é uma rotina muito rígida, então ela tinha uma certa liberdade lá. Eu acho que ela gostava mais da liberdade de estar na casa dele, fumando droga, fazendo coisas, do que realmente dele. E ela pediu que para não participar da morte, mas ela não teve nenhuma empatia, por exemplo, com o irmão. Como é que ia ficar o irmão dela nessa situação? Como é que ia ser? Quer dizer, ela, no fundo, não gosta de ninguém, né? Eu acho, ela simplesmente não tem ligação emocional com ninguém. Eu li que da Elise Matsunaga, a única pessoa que ela teve alguma ligação, que deu nos testes psicológicos, era a filha, que ela conseguiu ter alguma ligação com ela. Ela também era falha em ligações emocionais e relacionamentos. A Vivian quer comentar alguma coisa? A Laísa, ou a Andréia, ou o Cristóvão? Podem comentar. Poder fazer com esses 2 hotéis aí também, pra ver quanto que fica. Ah, sim, meu esposo, ele quer um perto do centro. Você puder fazer com esses 2. Pedi para a Ana Lúcia. Fechou o microfone. Então, né? Eu vejo muito isso também, muito na castração, né? Acredito também que no momento, sei lá, assim, na formação da estrutura dela, personalidade, e nesse momento da castração dela lá, né? No momento que ela teve ali a percepção do que era ela, da separação do pai e da mãe, dessa castração, aconteceu alguma coisa aí nesse percurso aí, né? Então, na verdade, eu vejo que ela negou a castração, eu vejo muito isso, assim, que ela negou a castração, que como são em tempos diferentes, né, a castração do homem e do menino e da menina são em tempos diferentes, são de maneiras diferentes. Eu acredito por isso que aí criou-se aí, vamos dizer, esse pouco dessa rivalidade com o pai e contra esse pai, né, ou se não simbolizar demais esse pai e, de repente, contra ele, contra os desejos dele por conta dessa castração. Eu não, tipo assim, eu entendo o que você está querendo dizer, mas eu não consigo ver a Suzane como uma perversa. Uma Elise Matsunaga, eu penso muito mais a perversão. A Suzane é um crime que nos choca, sim, dá para discutir vários pontos, sim, mas do ponto de vista da psicanálise, pensando a perversão, porque perverso e psicopata não é a mesma coisa, né? A psicanálise vai tomar a perversão como uma estrutura clínica, enfim, completamente diferente. Eu não vejo a Suzane como uma perversa. Eu vejo a Elise. Se continuarmos esse grupo, lermos e estudarmos juntos o caso da Elise, a Elise eu vejo como uma perversa. A Suzane não. Então essa problemática da castração, por quê? Eu acredito que nesse encontro de hoje nós estamos pensando demais nesse pai, né? Que matou o pai, mas ela matou os dois. Foi o pai e a mãe. Então esse é o primeiro ponto também, tipo, que eu fico pensando. E o segundo, ela não matou com as próprias mãos, cara. Ela manipulou, ela fez com que os outros matassem os pais dela, né? E o ponto que a Ana Lúcia colocou, né, em relação à liberdade. Gente, assim, eu não consigo, não é visualizar, mas que prisão é essa que uma garota branca, rica, que o pai ameaça mandar ela para a Suíça, vive, que ela quer tanto essa liberdade? Tipo, a liberdade, por exemplo, de sair com o namorado e de fumar um baseado, por exemplo. Tipo, é óbvio que a educação com
com um pai alemão, né, como a Ana Lúcia comentou, pode ser rígido e tal, mas que liberdade é essa? Tipo, que liberdade é essa, né, em relação a... Porque eu não vejo particularmente essa motivação do tipo, não foi pelo dinheiro, como a Leila comentou no início, não vejo essa questão da liberdade, porque ela poderia simplesmente fugir. Esperar os pais dormirem, pega o dinheiro, rouba, vai para outro lugar, some. Precisava matar os pais? Então, assim, é um ponto também que eu acho interessante, né, de colocar. Mas ela falou que não viveria sem o luxo, que ela não daria conta. No livro, ela falou que não viveria sem o luxo. Então, ela optou pelo luxo e pela liberdade com o namorado, em vez de fugir, em vez de trabalhar. Uhum. Era isso que eu ia falar. Ela preferiu o luxo, mas tinha que matar os pais para ter essa liberdade com o luxo que tinha. Sim. Vocês percebem, assim, né, a questão, assim, como tudo foi planejado e também a questão de, né, o planejamento e também a questão deles serem amadores. Eles assistiram o CSI, né? Sim, mas ela foi autora intelectual. Sim, intelectual, né? Até porque para alguém dizer que vai matar meu pai e minha mãe, eu tenho que... Peraí, como assim? Por que você não mata o seu? Né? Percebe? Porque, e é interessante porque a gente traz um olhar para ela, mas a gente deixa os dois ali, né? O namorado e o cunhado, meio que de fantoche, né? Bonecos manipulados, assim. E aí tem também esse outro lado deles, assim, até que ponto, né, ela também pode ter sido manipulada por esses dois. Tudo pode acontecer, né? Assim, eu assisti os dois filmes, a versão dela e a versão dele, né? Então, assim, mas isso dentro de um contexto ali jurídico, né, dentro do depoimento deles, não é que eles passaram ali tudo aquilo que aconteceu, mas pelas falas do depoimento jurídico. Então, quando você vê a versão dela, e, gente, é interessante, porque, assim, será que é porque eu sou mulher, e aí toca no meu feminino, sabe? Psicanálise, então, assim, toca no meu feminino, e aí essa coisa de, né, dela falar, o jeito dela falar, e assim, eu sinto, a minha intuição, assim, lá, assim, um pouquinho, assim, foi ele traz essa questão de que ele é a vítima, ela manipulou, ela, né, que levou a maconha, ela que fazia isso, ela que fazia aquilo, e na versão dela, no depoimento dela, ela não é tão vítima assim. Parece que ela é mais verdadeira no depoimento dela, até onde ela pode ir, né? Até onde a gente pode chamar isso de verdade. Eu sinto mais verdade nela, no filme, baseado no depoimento dos dois, né, ali no julgamento, do que nele. Não sei o que vocês acham, se vocês assistiram o filme. Mas é exatamente por isso, porque ela é extremamente sedutora. Ela é inteligentíssima, entendeu? Então, assim, ela tem um discurso que convence... É um Ted Bundy brasileiro, praticamente. Caraca! Um Ted Bundy brasileiro. Sim. Mas é porque, assim, olha, veja bem, uma adolescente apaixonada, né? Ela não tem aí a questão do preconceito de classe, de cor, de raça. Ela já mostrou que isso ela não teve. Tá? Então, assim, uma adolescente apaixonada, conhecendo um garoto ali, o rapaz, ele tinha 19, ela tinha 15 anos. É uma criança, tá? 15 anos é uma criança. Então, assim, e aí se encanta, liberdade, loucura, droga, né? Sexo, rock and roll, tá tudo bom. Aí o pai diz assim, olha, eu não gostei desse cara aí, não. Tá, isso aí não tá bom, não. Isso aí nós vamos ter que resolver isso aí, porque não tá de acordo com a sua educação, com o seu berço,
como assim? Né? Aí que meu celular começou a falar aqui. Eu acredito, Então, assim, eu acredito que essa parte do rapaz, né, do namorado pobre, não sei o quê, diferentemente do que você tá colocando, eu acho que a Suzane desde o começo premeditou, assim. Porque ela era rica, branca, tava ali num lugar onde, entre aspas, se der merda, dificilmente eu vou ser pega. Começa a se relacionar com um moleque que é pobre. Se der uma merda, vai pro lado dele. Então, tipo assim, o próprio depoimento dela, não sei se vocês já assistiram alguns documentários e tal, acontece o crime e tal, eles vão pra um motel para poder ter como álibi, aí perguntam, o promotor, sei lá, pergunta os dois, olha, o que vocês fizeram no hotel? Aí não bate, tipo, como que vocês transaram, né? Ela diz uma coisa e ele diz outra. Na minha concepção, desde o início, quem manipulou foi ela. Eu não vejo os dois aqui como esses mau elementos, assim, que desvirtuaram essa garota e que disseram assim, olha, vamos matar os seus pais pra gente ter dinheiro e fumar baseado o dia todo fazendo um churrasco. Não, eu vejo a Suzane desde o começo como alguém que de fato premeditou, que pensou. O crime como ela cometeu, o crime como foi realizado, na minha concepção, ela deu alguns moles ali, deu, que outros serial killers, por exemplo, como o Ted Bundy, não daria. Mas eu acredito que ela premeditou desde o início. Assim. Eu não vejo ela, em hipótese alguma, manipulada por esses caras. Ela ali, na minha concepção, é a braba, tipo, de manipular. Ela não ia dar mole pra uns ratos que nem os caras, tipo, na minha concepção, né? Cada um tem a sua. sim, Pois então é. vou Eu acho encontro que é meio a perfeito. meio, né? Eu acho que a Leila entrou assim num fator que tem muito mais a ver com a imaturidade, que isso também conta um pouco, né? Afinal de contas, o desenvolvimento da pessoa não está completamente. Quem conhece Piaget sabe do que eu estou falando. Mas assim, mas também não é tão romântico assim, não é uma visão assim tão, né, aquela coisa assim muito contos de fada da garota que foi. Eu também não vejo dessa forma, até por conta da forma como ela se comporta hoje, né? O comportamento dela hoje fala muito de quem ela era antes, né? Da frieza, da forma como ela lida com as pessoas. Eu acho que acho que foi a Lúcia que falou, ela usa as pessoas, e isso é nítido, já foi colocado em diversas situações, pessoas que ela usou, que já foram na internet falar e tal, aquela coisa toda. Assim, é claro que a mídia compra muito a história da Suzane, porque é uma história fantástica, extraordinária, né? É uma coisa que a gente ainda nos choca, é algo que realmente não integra naquilo que a gente entende como normalidade. E a mídia se aproveita disso, né? E tudo que se faz ali tá lacrando, né? Mas assim, o comportamento dela hoje fala muito de quem ela realmente era, né? Esses meninos, se for contabilizar, né, claro, a vida pregressa deles, que é meio marginalizada, são pobres e tudo mais, mas assim, altamente manipuláveis, né, por conta como é que a gente fala? A pessoa que fica do deslumbre com o dinheiro, com ter as coisas. Não à toa, o cara foi lá no dia que recebeu o dinheiro, comprou um. Como é que um cara que não tem R$1 no bolso, no dia seguinte, compra uma moto de quase $100 mil, sei lá, eu estou falando assim, só exagerando, né? Mas assim, para ver o tanto de inteligência que ele não tem, né? Então, Amadores, assim, né? exatamente. Então, assim, são e novos, né? Imaturos também, imaturos pela vida, imaturos, enfim. Mas, assim, engraçado que são as conjunturas que a gente levanta, né? Para vocês verem o tanto que é rico o conhecimento, tanto esse social que a gente tem, que essa visão que a gente tem, como aquilo que a gente acaba entendendo, né? Como base daquilo que a gente estuda, que é a psicanálise. Exato. Por exemplo, né? Vamos aí então para as fases psicossexuais. A Suzane como primeira filha, né? E aí como que será que se deu essa questão, né? As fases dela. Se mamou no peito, se teve chupeta, né? Como é que foi
se essa mãe, quem cuidou dela, né? Quem nutriu a Suzane? Será que foi a mãe? Pode ter sido a babá. E as babás, né, elas deixam ali algo se inscreve dessa babá nesses bebês, porque é o que está nutrindo. Né? O quanto que essa mãe teve de tempo para cuidar dessa filha. Aí depois vem o irmão. Como é que se deu aí a chegada desse irmão? Como é que ela ficou sabendo? Né? Então, assim, tinha uma princesinha do papai aí, e uma princesinha da mamãe, e aí chegou o irmão, e aí frustrou, e aí, né? O que aconteceu? O que se inscreveu nela a partir daí? Principalmente a partir do Édipo, mas a gente não pode também deixar, né, esquecer as fases psicossexuais do bebê. Né? Nós não temos essas informações, porque só ela poderia trazer dentro de uma análise, no divã, né, na transferência, que ela poderia né, contar para um analista. Porque o que a gente faz aqui é uma leitura, é uma análise rasa do que pode ter acontecido, do que pode ser. Mas assim, mas você percebe que quando levantamos essa pergunta, nós estamos pensando muito mais enquanto psicólogos. Não é uma crítica, só uma questão mesmo, porque o que pode ter levado, ou o que aconteceu, como que foi a infância dela, será que ela teve uma mãe boa ou uma mãe ruim? Porque assim, esse movimento de causalidade, de tipo, ela se transformou em X porque aconteceu tal coisa. Tipo, é óbvio que a perversão, como as estruturas clínicas, nós vamos pensar a partir do Édipo. Mas eu percebo que às vezes há um movimento, até mesmo nós enquanto psicanalistas, de tomar o Édipo como meio que uma explicação de comportamento. Tipo, olha, então esse sujeito aqui se tornou um psicótico, por exemplo, porque ele não teve pai. E às vezes não. O Schreber, por exemplo, tinha um pai que, inclusive, tinha ali os seus métodos que ele acreditava ser educativos, mas na verdade era praticamente uma tortura que ele fazia, né? Enfim, mas eu entendi o que você quis dizer de pensar o Édipo da Suzane, mas, como você disse, né, não temos material, mas podemos pensar a partir do Édipo. Eu não acho, na minha compreensão, que o Édipo aqui explica o comportamento do tipo, olha, eu acredito que a mãe dela, por não ter amamentado, aconteceu tal coisa. Tipo, há casos, por exemplo, de serial killers. Vamos pensar junto um pouquinho aqui a perversão. A questão da perversão em Freud, quando você pensa na estrutura, está muito ligado à mãe, tipo o outro aqui, né? Esse outro materno aqui, né? Como diz Lacan, o primeiro grande outro e tal. Diz respeito exclusivamente à castração, que foi o que a Vívia levantou no início, né? Como que se dá essa castração aqui na Suzane? Ocorre, não ocorre? Por quê? Meninas não passam pela angústia de castração, mas pela privação, foi o que ela colocou, né? Então, por exemplo, poxa, eu vou pensar na Suzane perversa, um exemplo. Beleza, nós vamos pensar que castração é essa. Ocorreu, não ocorreu? Então, assim, eu entendo essa questão de pensar a partir do Édipo, sim, eu concordo, mas é preciso ter muito cuidado porque a psicologia, ela é sedutora. Eu falo isso porque talvez eu formado em psicologia, do tipo, de explicar. Nós, enquanto neuróticos, temos esse, desculpe o termo, temos esse tesão pela verdade, pelo sentido, pela explicação. Ah, então ela é de tal forma porque a mãe não amamentou. Porque a mãe, por exemplo, deu de mamar numa mamadeira. Porque a mãe, por exemplo, deixava ela comendo sozinha enquanto ela estava no quarto. Esse movimento de culpabilização e de explicação em torno de comportamento é algo muito sedutor da psicologia, que nós, enquanto psicanalistas, caímos. Assim. Eu caio direto. Sim, mas olha que interessante. Não tem um inconsciente ali? Aquele bebê, quando chora, ele não está sentindo ansiedade, ele não está se frustrando? Não tem um inconsciente ali, né? Quando aquela mãe sai, quando aquela mãe volta, como é que... Tudo tem um inconsciente. Nós estamos falando de um inconsciente, né? O inconsciente da Suzane. O que se escreveu ali? E aí a gente deixa os dois garotos, na época, aqui, um pouquinho de lado, né? Que eles também não podem ficar fora da jogada, que a gente tem que estudar também o caso como um todo. E não só propriamente ela, né? Mas, assim,
Não tem um inconsciente ali a partir de quando nasce um id? Não tem uma angústia que se inscreveu nesse bebê? Não tem uma ausência paterna ou materna? E um desamparo? E aí vem esse Daniel, esse cara, né, interessante, bonito, porque ele também é bonito, ele também é sedutor. Ele também é um cara legal, é o melhor amigo do irmão dela. Quem conheceu primeiro foi o irmão, não foi ela. Percebe isso? Então, assim, o inconsciente ele não se estrutura a partir do Édipo. Ele se estrutura bem antes. Nós não podemos esquecer desse detalhe. Né? Então, a Suzana ela tem uma história de vida pregressa. Não só a partir do Édipo, não só a partir do crime, mas desde quando ela nasceu. E a gente não pode, isso não é psicologia, porque Melanie Klein vai falar sobre isso, o Winnicott vai falar sobre isso. Né? A relação primária da Suzane, que ela conheceu, foi com os pais. Se não foi com os pais, alguém cuidou dessa garota, dessa criança. Alguém nutriu, alguém deu comidinha na boca, deu papinha. Isso não é uma explicação para dizer, então é por isso que ela foi assim. Não, mas a gente não pode ignorar. Não podemos ignorar, né? Que ali já se inscrevia o inconsciente. Ali já se inscrevia, né? já tinha ali o Édipo, ali vai dizer assim, o Édipo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos. Cada criança tem um período, não é assim taxativo. 5, 6 anos é o Édipo, acabou. Passou disso aqui, já é fálico. Não. Percebe? Então, assim, como é que a gente pode trabalhar com essa estrutura da Suzane e dos outros garotos também assassinos? Não podemos ignorar o antes, né? Concordo. Eu vou permitir a Valéria comentar, mas só para fechar a minha linha de raciocínio. Eu acho interessante pensar assim a partir do Édipo e o Édipo, sim, indispensável, não tem nenhum conceito da psicanálise que não passe por ele. No entanto, eu acho muito mais interessante pensar na Suzane hoje. A frase da Valéria eu concordo. A Suzane de hoje revela a Suzane que ela sempre foi. Eu gostei dessa frase. Pode comentar, Valéria. Já completei meu raciocínio já. Não, na verdade, eu queria entender isso que você falou, né? Assim, você falou que a gente tem essa necessidade, né? Digamos assim, essa ansiedade de saber. Mas como não, né? Assim, como não queremos? Quem é que não quer saber? Assim, eu acho que essa pergunta, principalmente, e aí eu vou usar psicologia aqui, quem somos, de onde viemos, isso já existe desde que, sei lá, alguém pensou no mundo, né? Mas assim, por que não, né? Por que não realmente querer conhecer as profundezas desse tipo de comportamento, né? Por que não saber como é que funciona, como é que essa pessoa funciona? Eu lembro que houve um debate muito grande a respeito do Dahmer, quando ele não autorizou, né, que o seu cérebro fosse estudado biologicamente. E, assim, a ciência, e aí eu vou falar da ciência, que é algo que eu não gosto muito de falar, porque eu não sou, assim, não sou adepta muito à questão do método cartesiano, mas, assim, a ciência perdeu muito, a gente perdeu muito, né, de não ter explorado a parte biológica daquele cérebro, né, por conta do comportamento que ele teve, que até hoje, inclusive, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos não entram em consenso a respeito de como esse funcionamento perverso, psicótico, né, seja lá qual denominação se dá, realmente se fez, né, se constituiu, de onde nasceu, enfim. Mas eu queria entender como é que eu sei que você falou que é uma questão que é como se fosse uma ansiedade, né, que a gente tem de saber, né, dessa necessidade. Mas, assim, se você não tem essa ansiedade, como é que você vai chegar num denominador, né? É claro que não é obrigado você a ter certeza de tudo, mas pelo menos um norte, né? Algo que possa te levar para uma compreensão mais, como é que eu vou dizer assim, que a gente possa, né, ter um pouco melhor das situações como essa.
Exato, Valéria. Porque nós estamos falando de 3 estruturas, no mínimo, narcísicas. 3, né? São três criminosos. Então, assim, como é que foi trabalhada essa questão do narcisismo primário dos dois? Porque isso é importante para a psicanálise. Né? Então, assim, não é o psicopata que é narcisista. Na psicanálise, a gente não trabalha o narcisismo como algo da psicopatia ou transtorno narcisista. Não, ali se escreveu um narciso, né? Nos 3. Então, assim, há uma infantilidade ali. E olha, é interessante porque hoje eles estão trabalhando, né? Ela já saiu, agora ela já é mãe, já está casada. Então, assim, mas o narciso está ali. Então, qual é o grau, né? No caso da Suzane, que aqui é, né, a questão do livro dela, que estamos trabalhando, mas assim, qual é o grau de narcisismo dela hoje, ou quando que, né, com 15 anos, quando conheceu o Daniel, ou quando cometeu o crime com 19, ou como que foi trabalhado o narciso dela, o narcisismo dela. O narcisismo, porque o que a gente percebe é que, assim, o narcisismo primário deles está sempre em evidência no crime todo, durante todo o planejamento. São amadores. É como se eles estivessem assim, brincando, né? Estamos brincando, aqui vamos brincar um pouquinho. Não há adultos ali, né? E ainda não tem. É interessante isso. E quem é que introduz o narcisismo, né, na criança, nesse bebê? Os pais. Ou então quem nutriu. Então, assim, o grau de frustração de Suzane, como é que ela lida com isso hoje? Né? Agora, ela é mãe, ela tem que fazer esse movimento. Como é que essa pessoa, nessa estrutura perversa ou neurótica, bem sintomática, né? Capaz de matar os próprios pais, como é que ela vai trabalhar esse amor, né? Esse ideal de amor com esse bebê? Porque agora ela é mãe, gente. Agora ela tem uma responsabilidade de ter que explicar para esse filho, né? Cadê os meus avós? Percebe? Vamos ver aqui. Valéria levantou a mão de novo. Pode falar. Não, estava levantada já. Eu não estou acompanhando aqui os comentários, Daniel. Se quiser falar. Eu também percebo muito, assim, como é que ela dentro da história de vida dela, dos discursos e das demandas dela, o que ela entende de amor, né? Às vezes ela, né, entende de amor muito e não vai nem passar para essa criança, assim. Isso vai muito também, o que a família em si. Eu concordo em algumas partes, quando o Daniel fala que ela não é perversa, né? Mas eu também entendo que como é que foi essa formação dela na infância, o que ela, através de uma linguagem, ela simbolizou dentro da mente dela, o que ela entende de amor, de proteção, de carinho, isso e aquilo, porque vem muito nisso, é a menina rica que tem de tudo, né? Então não falta nada para ela. Será que não faltava nada? É de se pensar, entendeu? Mas a gente vê muito isso, né? Agora que tem a depressão do excesso, a pessoa tem tudo na vida e entra em depressão. Por que será? Será que não falta nada? Então, sei, eu, particularmente, o que ela entende de amor, né? O que de proteção dessas coisas, eu acho que são coisas que tem que ser bem trabalhadas. Então, assim, é possível, porque não vão, né? Eles não vão para a clínica, eles não pedem ajuda. O neurótico vai trazer a questão, né, da culpa, do nojo, né? Culpa, nojo, a vergonha, porque eu fiz isso e agora estou depressivo, vou me matar, vou me enforcar. O neurótico tem alguns não. Né? O neurótico é o bonzinho, ele comete alguma coisa errada, ele já fica ali, né? Cedeu o desejo, vem a culpa. Estou ferrado, né?
E agora, o que eu faço com isso? Né? Vou me entupir de comida, né? Vou buscar aqui uma compensação para compensar essa angústia. Já ele, se realmente ela tiver nessa estrutura, né, perversa, porque ela passeia, né? Todos nós ali temos essa questão de passear nas estruturas, um pouco neurótico, um pouco psicótico, porque às vezes a gente delira um pouquinho também na fantasia, um pouco, né, perverso. Então, assim, o que está falando mais alto na Suzane, né? Pode comentar, Ana. Você que Ana levantou a mão, Lúcia. não sei se foi sem querer ou se você... Eu achei interessante porque ela queria saber, né? Assim, conjecturar por que ela tinha o sonho de ser mãe, né? Porque ela não deu valor na mãe, no pai, na família, não deu valor no irmão também, porque ela, em momento nenhum, ela pensou como isso ia destruir ele, tanto que destruiu, é um cara totalmente destruído, né? E ela era próxima do irmão, ela se dava bem com ele. Então, se a gente parar para pensar, eu queria saber, né, por que ela teve tanta vontade de ser mãe, que diz no livro que ela sempre sonhou em ser mãe. Eu vi outras entrevistas do Ulisses também falando que ela sempre quis ser mãe. Fiquei curiosa em entender por quê. Assim, eu acho que cada um pode dar os seus 2 centavos, mas mais uma vez eu vou defender a minha posição. Se ela diz, por exemplo, que deseja ser mãe, que quer ser mãe, a pergunta que eu me faço é a seguinte: qual a significação que esse filho vai ter para ela? Se vai ser uma extensão dela mesma, se a Suzane, por exemplo, vai usar o filho ou a filha, sei lá, para manipular, ou dentro de um transtorno de uma narcisista, por exemplo. Se a Suzane deseja ter um filho como uma neurótica, né? A terceira saída do Édipo do Freud na menina, de ter esse filho aqui como substituto do falo. Se você concorda com isso, olha, a Suzane deseja ter um filho, né? Terceira saída do Édipo na menina, o filho aqui como substituto do falo, logo ela é uma neurótica. Então, assim, já estamos numa encruzilhada. Se estamos pensando em estruturas clínicas, né? Que desejo é esse que ela tem de ter filho? Qual a significação que esse filho vai ter? De falo, de dejeto, de objeto? Porque tem mães que jogam seus filhos no lixo. Tem mães que tratam seus filhos como dejeto. E tem mães que colocam o filho nessa posição de falo. E aí? Que posição a Suzane colocaria o filho? Mas pode ser culpa. Mais uma vez, se a culpa é neurótica. A culpa e a vergonha são exclusividade do neurótico. Perversos não sentem culpa. E nem vergonha. Meus 2 centavos. Alguém quer falar, mais comentar alguma coisa? Fica à vontade, tá? Eu queria, que eu também coloquei lá embaixo, que eu escrevi, também achei interessante ela voltar para o direito, né? Que ela já tinha começado a fazer direito, mas ela não se dedicava. Mas aí ela cometeu um crime, né? Por que ter essa profissão do direito? Eu fiquei assim, intrigada com essa escolha dela. O que vocês acham? Ted Bundy fez direito também. E psicologia, E né? psicologia. Mas, gente, o PCC inteiro faz direito. O perverso aqui, ele conhece muito bem a lei. Essa lei aqui que nós estamos tratando aqui agora é a lei moral, né? Tipo, ele entende. O Ted Bundy se defendeu, pô. E é até interessante para conhecer a lei, para depois gozar na transgressão, né? Que é gostoso falar do crime, né? É gostoso, deve ser gostoso da entrevista, né? Assim. Para transgredir é preciso uma lei, né? Para transgredir é preciso que haja uma lei. Olha, tudo isso aqui é permitido, menos aquela árvore ali. Dela não comereis. É preciso que haja uma lei para que se transgrida. Mas eu tô aqui junto com a Valéria e com a Vivian, né? Eu vejo muito mais uma neurótica. Se estamos pensando nesse filho aqui, como disse a Vivian, para suprir uma falta, o filho aqui nesse lugar de falo, né, e tal, beleza, eu penso numa neurótica. Porque eu vejo o seguinte,
que às vezes, sem perceber, acabamos tomando um ato, como o assassinato, como um comportamento exclusivo de uma estrutura, como se só perversos matassem. E não. Neuróticos matam. Neuróticos manipulam, neuróticos assassinam, neuróticos estupram, neuróticos abusam. Eu estou muito mais no time da neurose do que da perversão aqui. Na Suzane. Na Elise Matsunaga, não. Na Elise Matsunaga, quanto mais eu estudo, mais eu falo assim, caramba, estou diante de uma perversão feminina? Tipo, a Suzane nem tanto. Ana Lúcia levantou a mão. Pode falar. A Valéria levantou antes, eu acho, né? Ou não? Não sei, não... Pode falar. Acho que... Vocês estão me ouvindo? Tô. Acho que ela não ouviu, não. Pode falar, Ana. Não, eu acho que eu tinha levantado. Eu tenho essa mania, eu levanto e esqueço de abaixar. Tá bom. Mas sobre a Elise, eu li o livro dela, né? E a história dela é muito triste, é muito cheia de coisas tristes que aconteceram com ela, né? Então, assim, deu para mim compreender um pouco porque que ela tomou certas atitudes, mas é interessante que a história da Suzane já não dá, porque mesmo que ela tenha tido algumas faltas, a história dela não foi aquela história tão traumatizante, cheia de coisas, como a gente vê outras histórias de que eu estou lendo um livro agora sobre assassinos, que ele conta as histórias dos psicopatas, aí conta que eles passaram abuso sexual, abuso físico, passaram fome, passaram não sei mais o quê. E aí, assim, não é que justifica, mas dá uma compreensão, né? E a Suzane não, ela teve uma vida mais, assim, digamos, normal, dentro da normalidade. Eu acho isso intrigante. Interessante. Mas o que é normal? Mas assim, exatamente, era isso que eu ia perguntar. Como assim dentro da normalidade? Não, eu digo dentro da normalidade, sem grandes abusos físicos, sexuais. Porque a Elise foi estuprada. Mas, gente, abuso, ele não precisa ser físico. Sim, eu falo abuso sexual, abuso emocional. Nem sexual. O abuso, ele pode ser... Gente, o abuso, ele pode ser no silêncio, pode ser abusivo. O silêncio pode ser abusivo. É meio perigoso a gente sempre colocar esse tipo de situação em caixas, né? E aí eu concordo com o Daniel, mas apenas nisso, em relação a essa questão. Porque, assim, uma coisa que vem sendo falada desde o início da discussão é essa coisa assim, nossa, ela é rica, não devia fazer isso, não, né? Existe como se ela fosse rica, ela não pudesse ter problema. Pelo contrário, gente, pelo contrário, as pessoas, na verdade, elas têm uma subjetividade que independe de dinheiro, de riqueza, de berço, independe de cor, de religião, né? Essa subjetividade, ela vem de uma coisa que é muito mais profunda, né? E como a própria Leila falou, desses conflitos que surgem dentro da barriga ainda, sabe? Então, assim, independe de qualquer condição. Isso de acordo com a psicanálise, veja bem. Porque se a gente for trazer outras teorias, a gente sabe que a comportamental ela já traz um outro viés, né? Mas, assim, dentro da psicanálise, isso depende de qualquer situação econômica, ou de, sabe? Tem um corte não à toa a gente vê pessoas, milionários, quem vê aí o herdeiro, a herdeira da Parmalat, tirou a própria vida, porque vivia uma vida sem sentido. E a mulher mais rica da Itália, enfim, bom, né? Só para exemplificar essa situação. Então, assim, isso independe.